Senhor, graças a Deus. Bendito seja Deus pelas suas bênçãos, pelas suas maravilhas, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pelo seu livramento. Deus, Ele é maravilhoso. Os olhos do Senhor observam cada detalhe da nossa vida. Os olhos do Senhor observam cada detalhe do amado irmão, o esforço, a sua presença aqui hoje na igreja. O Senhor observa tudo. Amém, amados? Todos aqueles que não pôde vir também, Deus observa. Então Deus é maravilhoso. Aquela pessoa que não pôde vir também, Deus entende. Deus sabe todas as coisas. Para agora, eu estava ali olhando, né? Domingo não haverá culto aqui, porque é o aniversário da igreja lá. Já é dia 25. Domingo é 25, né? Então nós vamos estar lá em Simão Dias. Então não haverá culto aqui domingo. Então, aleluia, né, irmãos? Nós estamos retornando após uns dias. Aleluia, este ano será ano de fé. Nós estamos neste ano, o tema do nosso propósito deste ano é buscando a intimidade de Deus, buscando a intimidade. Aleluia, de Deus. Oh glória. É o nosso propósito para o ano 2026. É tanto que nosso tema da festividade da nossa igreja de Simão Dias é buscando a intimidade de Deus. Então, esse ano vamos falar muito sobre esse assunto e buscar essa intimidade. Amém, querido? Hoje eu quero ministrar uma palavra. Estou ouvindo você abrir a sua Bíblia. Estou ministrando para você, para todos online, né? Muitas pessoas vão assistir essa ministração online, também você que está aqui presente, que vem nesta noite. Então, Efésios capítulo 6, aleluia, Efésios capítulo 6, versículo 10, onde nós vamos ler para nós estarmos meditando. Bendito seja Deus. Efésios capítulo 6, e o versículo é o versículo 10. Quando você achar, você pode dizer amém, Jesus. Eu estarei ministrando em nome do Senhor Jesus. Nos fala assim a palavra: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, escreveu sobre batalha espiritual. Existe a batalha espiritual, e nenhum de nós está livre desta batalha. Nós precisamos estar pronto, aleluia, pronto, amado, para lutar nesta batalha. E muitos não percebem, ou não querem entender, ou não querem aceitar, que a nossa vida nesta terra tem uma batalha espiritual para nós enfrentarmos, né, amado? E precisamos estar prontos para esta batalha. Eu quero assim ministrar nesta noite, fortalecidos para a boa obra. Então, nesta boa obra, nós temos lutas. 2026 é um ano de lutas, sim. Será anos de lutas, de peleja, né, irmãos? Mas é também de bens, de desafio.
E nós precisamos estar prontos, né, amados? E a Bíblia relata muito bem qual é os nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são inimigos espirituais. Você tem inimigo, irmãos, espiritual. E nós vemos aqui no versículo 12, nós vemos que Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, Paulo, ele começa a citar nomes, dar nomes, né, a inimigos espirituais, né, queridos? Se a igreja entendesse isso, hoje estava todo mundo aqui na igreja, mas percebemos que a igreja não entendeu ainda, ela não está entendendo, ela não entendeu. Será que a igreja um dia vai entender, irmãos? Olha aí, está bem claro, nós temos inimigos. E a Bíblia aqui fala que temos, esses inimigos lançam, né, dados inflamados. Diz que ele lança dados inflamados. Olha aí, irmãos. Ele lança dados inflamados, brechas espirituais mortais. E também a Bíblia diz aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 11, no finalzinho, que ele também cria ciladas. Diz que ele abre ciladas. Diz que ele forma ciladas para nós. Ele forma ciladas para a igreja. Ele forma cilada para você. Olha, irmão, nós temos esse inimigo espiritual. Ele lança dados inflamados. Nós vemos que o livro de Pedro ensina, diz que fala sobre os dados inflamados. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, fala que ele é um astuto e ele cria ciladas, né, para que nós possamos cair nessa cilada, e é chamado ciladas do diabo. Olha que perigo, amado. Veja o perigo que a Bíblia está nos alertando, né? E nós vemos que a igreja não despertou. A igreja não está nem aí, né? Quando eu falo igreja, eu estou falando cada um de nós, né, amado? Não importa a nossa posição, a nossa condição, né, querido? Então nós vivemos em um terreno minado, nós vivemos em batalha, em lutas, a todo momento. E Paulo, ele ensina que precisamos estar prontos. Aleluia. E quando é que nós estamos prontos? Se você prestar atenção aqui no versículo 10, nós vemos a forma de nós estarmos prontos. Primeira coisa é nós se fortalecer no Senhor. Amém. Quando nós fortalecemos no Senhor, é a primeira forma de nós estar prontos. Nós estamos prontos quando nós fortalecemos no Senhor. E depois nós precisamos, aleluia, estar na força do seu poder. Aleluia. Viver na força do poder de Deus. Glória a Deus. Querido, aleluia. E depois ele fala revestir de toda a armadura de Deus. Então nós vemos que há 3 elementos para nós termos, para nós estar prontos, né, irmãos? O primeiro elemento é a fortalecer no Senhor. É o primeiro elemento, fortalecer no Senhor. Agora, como que nós fortalecemos no Senhor se nós não buscar Ele? Se nós não estarmos na presença dEle, se nós não consagrar nossa vida? Amanhã eu estou iniciando com a pastora Silvânia, né, 12 dias de jejum para 12 meses de vitória pelo WhatsApp. Já tem 50 pessoas participando desta campanha. Agora, quem não é? Pessoas de outros estados. Você pode contar dele na campanha algum irmão da nossa igreja. Mas de todos os estados está lá conosco para fazer essa campanha, para se fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor. Pense, irmãos, que nós passamos 21 dias orando, jejuando, fizemos 3 dias de jejum, e veja que aconteceu com a pastora Silvana nesse acidente. Já pensou se nós não tivéssemos jejuado,
buscado a Deus antes, né, que ela poderia morrer naquele acidente, porque um poste quebrar em cima dela, né, e Deus dá o livramento. É o milagre de Deus. Então, meu amado, Satanás não está brincando de bolinha, Satanás não está brincando de boneca, de forma nenhuma. Ele está aí para destruir as vidas, as famílias. Então, para nós estar prontos, primeira coisa que nós precisamos fazer, fortalecer no Senhor. A segunda coisa, e estar na força do seu poder. E a terceira coisa está no versículo 11: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então, desta forma, você vai estar pronto para estar fortalecido para a boa obra. E agora, se você está pronto, o que você deve fazer? Eu quero ministrar sobre isso. Aleluia. Se você está fortalecido no Senhor para a boa obra, aleluia. O que esse fortalecido deve fazer? Se você já se fortaleceu no Senhor, se você, aleluia, anda na força do seu poder, se você revestiu a armadura de Deus, e agora, o que você deve fazer? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que este amado irmão, esta amada irmã, né, deve fazer? É sobre isso que nós vamos ministrar. O que o fortalecido do Senhor para a boa obra deve fazer? A Bíblia Sagrada, onde nós aqui estamos meditando, tem resposta para isso, irmãos. Aleluia. Eu quero que você olhe na Bíblia, porque a Bíblia nos ensina. Bendito seja Deus. Olha para a Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 13. Dá uma olhadinha no versículo 13. Você vai ver a primeira coisa que o fortalecido no Senhor para a boa obra deve fazer. O versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que resiste o dia mal. Olha aí, irmão, há dia mal. Ei, querido, há dia mal. Não esqueça, ninguém está livre do dia mal. Você que vai ouvir essa mensagem, que vai estar gravada aqui, na transmissão, há dia mal, você não está livre desse dia mal. Nenhum de nós está livre desse dia mal, irmão. Está bem claro aqui. Olha na Bíblia. O que a Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mal. Então, no dia mal, somente resiste aqueles que estão prontos. Aleluia. Aqueles que estão prontos, como diz o versículo 10, que nós acabamos de meditar. Aqueles que fortaleceu o Senhor, aqueles que andam na sua força, no seu poder, aqueles que revestem com a armadura de Deus, são estes que no dia mal eles vão resistir. Eu não sei se você entendeu. Se você entendeu, levanta a mão para o céu. Glória a Deus. E declara: no dia mal, eu vou permanecer, porque eu estou pronto em Deus. Amém. Aleluia. Então, os fortalecidos, aqueles que estão prontos, bendito seja Deus para a boa obra, bendito seja o nome do Senhor. Então, no dia mal ele vai resistir. Aí a Bíblia diz no versículo 3: havendo feito tudo, a primeira coisa que você deve fazer depois disso, ficai firme. Aleluia. Precisa ter firmeza, irmão. Amém, Jesus. Glória a Deus. Veja o processo, aleluia, para você resistir no dia mal. Aleluia, Jesus. Há um processo para isso. Então a igreja precisa despertar. Quando fala igreja, fala a cada um de nós, fala com cada um dos amados irmãos. Tem irmãos que estão brincando,
Tem irmãos que não estão valorizando uma oportunidade como esta, de estar na presença do Senhor, de estar na casa de Deus, buscando a Deus. Deus vai dar um novo povo para este lugar. Amém, Senhor. Em 2026, Deus vai dar um novo povo para este lugar. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por que Deus vai dar um novo povo? Porque nós estamos ainda perseverando. Amém, Jesus. Nós estamos ainda confiando em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá em casa, irmãos, eu ganhei 10 Bíblias para evangelismo. E eu vou evangelizar com essas 10 Bíblias. Toda pessoa que deu estudo comigo, que não seja crente, vai ter essa Bíblia gratuitamente. Eu tenho uma caixa de Bíblia que eu ganhei. Está lá, não paguei R$1. Bíblia tudo boa. 10 Bíblias zeradas dentro de uma caixa. A pessoa que receber meu estudo, aleluia, que eu estudar com essa pessoa que não seja crente, no final do estudo eu vou dar essa Bíblia de presente. Agora em 2026. Você já pensou eu ganhar 10 aulas? E essas almas ir para a casa de Deus, cultuar a Deus, aqui conosco será uma grande maravilha dos céus. Então, amado, nós temos que ficar firmes. Quando a Bíblia fala de nós ficarmos firmes, aleluia, ficar vivo, ficar esperto, se esforçar, Amém. aleluia, olhar para Jesus nos momentos mais difíceis. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Já pensou, irmã diaconisa Lúcia, Noé? A Bíblia diz que Noé pregou 120 anos. Depois que Noé estava construindo a arca, Noé tinha tudo para desistir. E diz a Bíblia que Noé não ganhou uma alma. Apenas a família dele. Apenas a família. A Bíblia diz bem claro que Noé pregou 120 anos e não ganhou uma alma. A incredulidade daquele povo era tamanho que nenhuma alma se converteu, preferiu a morte, preferiu morrer afogado no dilúvio, mas não quis ouvir Noé. Misericórdia. Querido, nós estamos vivendo muitas vezes essa geração. Nós pregamos, chamamos, convidamos, falamos, anunciamos, e o povo não está ouvindo. O espírito dos demônios que operavam na época de Noé, colocando a incredulidade do povo naquele tempo, para o povo não ouvir Noé, são os mesmos demônios que estão atuando na terra, atuando no meio da sua família, atuando no meio dos vizinhos, atuando, irmão, no coração do povo para não ouvir o evangelho. E fica olhando para os escândalos da internet, os escândalos que estão por aí, né? E fica olhando, né, irmãos, e odiando as coisas de Deus. Isso é uma obra de Satanás, irmão. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, deixou escrito: está firme. Amém. Aleluia. E nós temos aqui, querido, eu não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando. Aqui no versículo 13, aqui Paulo está dizendo pelo Espírito Santo que deve ficar firme no tempo da astuta cilada do inimigo. Paulo está dizendo para ficar firme no meio da cilada do inimigo. Paulo está dizendo para ficar firme no meio da luta, Amém. no meio da dificuldade, irmãos, Amém. no meio do que você está passando. Aleluia. Ficar firme na abundância, ficar firme na prosperidade, ficar firme no meio da bênção é muito fácil, irmãos. É muito fácil ficar firme, né? Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão boas, quando a igreja está cheia, quando a igreja está abençoada, quando as almas estão chegando a Cristo. É muito bom ficar firme assim. Mas ficar firme no dia da luta, ficar firme no dia da dificuldade,
batalha, da peleja, não é fácil. E entendemos aqui que ele está pedindo para nós ficarmos firmes. É no dia da cilada, é no dia do dia mal. Ficar firme no dia mal. O Espírito de Deus, usando Paulo, está dizendo assim, para que ele viesse desistir. Olha, irmão, o processo, presta bem atenção ao processo. Está falando com a pessoa que está pronta. Então, pastor, quer dizer que existe pessoas prontas e pessoas que não estão prontas. Sim, existem pessoas prontas e pessoas que não estão prontas. Quando eu falo de pessoas prontas, eu estou falando de pessoas fortalecidas no Senhor. Pessoas que estão fortalecidas no Senhor para a boa obra. Essas pessoas que estão prontas. Mas tem as pessoas que não estão prontas, irmãos. Mas as pessoas que estão prontas têm que passar por esse processo do versículo 10. Que diz: fortalecei no Senhor, também na força do poder de Deus, viver na força do poder e revestir da armadura de Deus. São essas pessoas que estão prontas, né, irmãos? Aí, quando vir o dia mal, quem vai resistir é aquele que está pronto, aquele que está fortalecido. Então, neste tempo, esta pessoa, meu amado, ela vai ficar firme, ela vai ter firmeza, aleluia, e vai permanecer viva, vai permanecer caminhando, vai permanecer marchando, aleluia, na presença de Deus. Quem entendeu? Glória a Deus, aleluia. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, pastor, está no versículo 18. Aleluia. Pois o versículo 14 ao 17 vai falar sobre os elementos da armadura de Deus. Eu não estou ministrando sobre os elementos da armadura. Eu estou ministrando, aleluia, a pessoa que está pronta, a pessoa que está fortalecida no Senhor. A primeira coisa que ela vai fazer é ficar firme em qualquer tipo de situação, mesmo no meio das ciladas do inimigo. A segunda coisa está no versículo 18 de Efésios capítulo 6. Diz assim: orando em todo tempo e toda oração e súplica no Espírito. Glória a Deus, aleluia. Hoje a luz orando em todo tempo. Amém. Não tem tempo para oração, irmão. Se essa igreja orar, irmãos, Deus vai mandar vida a este lugar. Se essa igreja continuar orando, amado, Deus vai trazer vidas, aleluia, a este lugar. Porque Ele é Deus que tudo pode, quem manda é Ele, a obra é dele. Deus vai trazer vida segundo o seu coração. Meu Pai do céu, aleluia, Deus traz vida segundo o seu coração. Deus vai trazer Davis, Deus vai trazer Déboras, aleluia. Quando aleluia, o governo de Saul faliu, Deus trouxe Davi para continuar o reinado, aleluia. Quando não tinha governo, juiz em Israel, Deus trouxe Débora para ser juiz em Israel. Sinta a presença do Senhor, sinta a graça do Senhor aí, meu amado. Sinta a unção do Espírito Santo. Quem te leva é o Senhor, quem te traz é o Senhor. É o Senhor que te manda em você, é o Senhor que controla você, que conduz você. Continua orando, irmão, que 2026, aleluia, você não deixa de orar. Aleluia. Se você ora, continua orando, aleluia. Aleluia. Orar todo tempo é um segredo. Orar todo tempo, irmãos, é uma chave para Deus
abrir o céu sobre a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Seja um homem e uma mulher de oração. Amém. Você, meu irmão, seja um homem de oração. Você, meu irmão, seja uma mulher de oração, uma intercessora, um intercessor. Somente pessoa de oração que está pronto. Somente pessoa de oração que está fortalecido, aleluia, pelo Senhor para a boa obra. Somente pessoa de oração que vai resistir um dia mal. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão para o céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pensa na sua família agora. Estenda a sua mão agora para a sua família. Você sabe para onde está a sua família agora. Estenda a sua mão voltado para o lugar onde mais ou menos está a sua família em direção. Diga: Senhor, eu creio nesta palavra de Efésios capítulo 6 e versículo 18, que diz que eu devorar todo o tempo em súplica do Espírito, que eu irei me sobreviver no dia mau. Eu ministro sobre a minha família, que a minha família venha a ser um Davi, que a minha família, as mulheres venham a ser uma Débora em 2026, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, aqueles que estão prontos, aqueles que estão fortalecidos no Senhor, o comportamento dele é um comportamento de firmeza. O segundo comportamento dele é um homem ou a mulher de oração a todo tempo. Ele vai orar todo tempo. Amém. Nos momentos mais difíceis, ele vai levantar a mão, ou ela vai levantar a mão, ou ele, e vai ministrar. Aleluia. No momento que minha esposa cortou a perna, que vocês não perceberam, que o sangue estava voando da perna, e o diabo, o presbítero, ele cresceu ali, embaçando o lugar. Eu toquei no dedo dela e ministrei o sangue de Jesus. Espírito, eu não declarei em voz, declarei em espírito, falei: eu repreendo, que o sangue de Jesus para esse sangue agora. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo agora para este sangue, seja repreendido este sangue. Logo em seguida, irmãos, eu vi o presbítero saber assim: o sangue parou, o sangue recolheu. E eu não falei nada, mas eu sabia que foi a oração ali. Eu orei ao Senhor naquele momento, com a mão no dedo do pé dela, naquele acidente. Amado, por que eu não me lembrei de ministrar? Por causa que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar todo o tempo. Aleluia. Em toda situação da nossa vida. Não importa a situação que você está enfrentando, mesmo que aquela situação é uma situação ameaçadora, é este momento que você pode interceder na oração, que Deus vai ouvir, aleluias, que Deus vai agir, meu irmão, de uma forma extraordinária. Oh, eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo a graça do Senhor aqui neste lugar. Há uma graça aqui, querido, há uma graça aqui, há uma presença de Deus aqui. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja bendito. Você que está aí ao lado assistir essa transmissão, coloca a mão no seu peito aí, coloca a mão no seu peito aí, em nome do Senhor Jesus. Visita esse coração deste homem e desta mulher,
pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu ministro uma surpresa de Deus, uma bênção de Deus na vida desta pessoa que está assistindo esta mensagem nesta noite. Que esta palavra faça vida no coração, na vida desta pessoa e na sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Somente para os prontos, somente com aqueles que fortaleceu no Senhor. Primeiro ele vai ficar firme, segundo ele vai orar todo o tempo. Ele é um intercessor, ela é uma intercessora em oração. Aleluia, aleluia. E a sua oração, irmãos, são orações, presta atenção, são orações que têm dimensões espiritual. Pode ver que Paulo escreveu que nestas orações haverá súplica em espírito. Qual é a súplica em espírito? É aquela oração que você nem a boca bate, você ora em pensamento. Tem oração, irmãos, que você tem que fazer em pensamento para Satanás não ouvir as palavras. Tem oração, irmãos, que é preciso no Espírito você orar. E aleluia, são dimensão de oração. E Paulo está ensinando aqui pelo Espírito Santo que, aleluia, aquele que ora todo o tempo, ele vai entrar em dimensão espiritual. Aleluia, O Espírito Santo vai levar esta pessoa em dimensão espiritual. aleluia. Em lugares, em dimensões espirituais, e humanamente você não consegue chegar na sua oração. É o Espírito de Deus que vai pegar tuas palavras, vai guiar você, aleluia, na tua oração e vai levar você em dimensões espirituais. Aleluia. Quando aquela oração chegar em regiões espirituais, vai acontecer maravilha. Vai acontecer maravilha, meu amado. Eu quero contar para você um testemunho. Eu era ainda jovem, muito jovem. Eu tinha mais ou menos 22 anos, 23 anos. Porque eu me converti a Jesus, eu tinha 19 anos de idade. Desde 19 anos de idade, irmão, até hoje eu sirvo este Deus. E eu fiquei muito triste, que eu falei, Senhor, por que eu não te conheci, te aceitei mais novo, com os meus 12 anos, 13 anos? Eu fui lhe conhecer, o Senhor com 19 anos, achava que eu era velho, conheci o Senhor muito velho. Né, irmãos? Eu tinha mais ou menos 22 anos e eu morava em São Paulo. Eu quero contar esse testemunho aqui, porque estou aqui falando em oração de dimensões espirituais. Orações que o Espírito nos conduz em dimensões espirituais. Preste atenção. Eu tinha chegado no trabalho naquele tempo. Eu trabalhava numa empresa. Trabalhava o dia todo em pé em São Paulo. Eu cheguei muito cansado em casa e antes de tomar banho eu sempre estava no sofá, colocava meus pés no alto assim para descansar, para depois de tomar banho. Chegou o pessoal na porta, no portão da minha casa lá em São Paulo, chamando o pastor, escreveu, não era pastor. Eu creio que nesse também teve, eu era diácono, eu não era pastor, ou era presbítero, me lembro. Porque eu cheguei a pastor, passei diácono, presbítero, eu cheguei a pastor, mas eu não sei se eu era presbítero ou era diácono, era evangelista esse tempo, não me lembro, tem muito tempo isso, acho que eu era diácono. Aí eu estava muito cansado, aí eu mandei avisar a vida para ela e a igreja, tal lugar, que era menino nessa igreja, e o pastor tinha adoecido, o missionário lá tinha adoecido, e foi internado no hospital de Mauá. E aí era campanha da família. Eu falei, eu vou naquela igreja, eu falei, vou sim. Avisa lá que eu irei.
Aí a pessoa foi embora, veio chamar, convidar, tomar banho, me arrumei, chamei uma senhora idosa para ir comigo na nossa igreja na época. Ela era bem idosa, uma mulher de oração. Porque, irmãos, para você ir para este lugar, você precisa levar alguém de oração com você. Alguém do seu lado, está do seu lado de oração. Você não pode levar pessoas que não é de oração. E eu fui. Quando eu cheguei lá na igreja, uma igreja cheia, muito cheia naquele dia, aí cheia de pessoas que tinham problemas espirituais, porque era uma igreja aqui, nova naquele lugar. Aí quando eu cheguei, que eu comecei a pregar, aí naquele momento veio uma mulher com a Bíblia na mão, a Bíblia bem grande, e disse que naquela noite ela ia me desafiar. Mas não era o demônio. Aí na hora que eu estava pregando, ela veio que uma mula louca, um boi bravo. Ela veio correndo e ela bateu a cabeça na minha boca. Misericórdia. Eu não sei se os irmãos lembram que as mulheres antigamente usavam o prendedor de cabelo, a presilha, que era bem dura aquela presilha. Bem dura, era um plástico duro. Se batesse no lugar, cortava. E ela usava uma presilha daquela. Presilha dura mesmo. Quando ela deu a cabeçada aqui, a presilha cortou a minha boca. Cortou a minha boca aqui e o sangue começou a descer. Quando eu vi sangue, eu fiquei assim, né, desesperado. Aquela mulher demoniada mesmo. Só que eu peguei ela, segurei pela mão e joguei ela. Eu era muito forte, com 19, 22 anos. Ela caiu pelo chão, irmão, parecia que tinha morrido. A mulher bateu lá pelo chão, eu falei, bateu a mulher. Mas até o demônio ali, irmão. Olha, irmão, eu nunca tinha tido uma experiência daquela no espírito. Eu nunca tive uma experiência. A minha vontade naquele momento era fugir. Olha, irmão, falei, matei a mulher e a polícia de prender na minha mente, né? Fugir. Pensa numa igreja, ficou em silêncio. Se você derrubasse uma agulha, o povo via. Falei, eu matei a mulher e agora? E o medo tomou conta de mim naquele momento. Eu jovem, 22 anos. Falei, meu Deus, matei a mulher. Fui lá, procurei pulso, ela não tinha pulso. As pessoas procuraram pulso dela. Ela não tinha pulso, irmão. A pessoa que cai no chão, se bate lá no chão e não tem pulso, morreu, não é assim? Ela não tinha pulso, irmão. Ela não tinha pulso nenhum, ela estava morta. Aos olhos físicos, ela não tinha pulso. Não foi só eu que busquei a pulso dela, das pessoas foram lá e buscou a pulsão dela. E o sangue descendo na minha roupa, no meu terno, meu paletó. E ela não tinha pulso. E o Espírito entrou em mim. Aí naquele momento, olha aí, a oração da dimensão do Espírito. Aí o Espírito de Deus, primeira vez que eu tinha ouvido a voz do Espírito em mim. Chama a alma dela do inferno. Chamar a alma dela do inferno é uma oração da dimensão espiritual. Eu tinha que orar chamando a alma dela do inferno. Aí eu tinha que fazer o que aquela voz estava dizendo na minha mente. Eu cheguei lá, coloquei a mão nela e disse assim, em nome de Jesus. Demônio que levou a alma dela ao inferno, devolva a alma dela ao corpo agora, pelo poder do nome de Jesus. Quando eu disse isso, é oração e dimensão espiritual, a dimensão do inferno. Deus levou essa oração lá. Jesus levou essa oração lá. E Satanás tinha que ouvir e trazer a alma dela novamente para o corpo dela. Naquele momento, irmão, ela veio em si. Só que ela veio em si uma parte, pronto, é loucura. Uma parte dela, ela falava normal. Outra parte dela, ela falava da boca, ela falava enrolada, era um demônio. O demônio ficou de um lado e a alma dela ficou do outro. Foi uma experiência terrível. Eu nunca tive uma experiência daquela. Mas quando eu vi que aquela mulher, o espírito dela voltou para o corpo, aí, meu irmão, ninguém me segurou.
Vê aquela força, aquela autoridade. Aquela autoridade. Aí eu mandei o bicho manifestar o corpo dela, tomou o corpo dela todo. Quando ele tomou o corpo dela, eu narrei ele no nome de Jesus por si. Glória a Deus. Totalmente. A mulher levantou. Glória a Deus. Oi, meu irmão. Aí foi entender que é uma oração do Espírito. O que é oração? Aleluia, é conduzida pelo Espírito Santo a dimensões espirituais. Então, meu amado, se você for uma pessoa que ora todo tempo, o Espírito Santo vai levar você em dimensões espirituais, aonde demônios estão alojados, aonde demônio criou trono, aonde demônio levantou trono, irmãos, para dominar a vida daquela pessoa, a vida da família. Você, aleluia, que ora todo tempo, o Espírito de Deus vai tomar você, vai levar você em oração, em dimensões aonde tem trono de Satanás, e vai desfazer os tronos de Satanás, e estas pessoas vão ser libertas. Glória a Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui. Aleluia. Mas que essas pessoas, pastor, pessoas que estão prontas, pessoas que estão fortalecidas no Senhor, é o que a Bíblia diz. Então, primeiro a firmeza, segundo é orar todo tempo em súplica no Espírito. Terceiro, está na Bíblia, versículo 18, vigiar. Vigiando, a Bíblia diz que você tem que vigiar. Aquele que está pronto, aquele que está fortalecido no Senhor, precisa ser vigilante. Tem pessoas, irmão, que estão até orando, mas não está vigiando. Tem pessoas que estão vigiando, mas não estão orando. É preciso haver vigilância, irmão, constantemente. Você tem que perceber a vigilância. Está dizendo para você perceber quando as coisas não estão normais. Quando você vê uma situação e você tem que olhar para essa situação e ver que aquela situação não é normal. Aquela situação não é normal. É uma ação satânica. A vigilância não faz isso. Os crentes, irmãos, precisam ser vigilantes. Estamos no tempo e uma geração de crente que não vigia mais, não está nem aí. Nós precisamos vigiar a todo momento. Amém, glória a Deus. A vigilância é importante. Você tem que vigiar na sua casa, no seu emprego. Tem que vigiar na escola que estuda. Tem que vigiar nas ruas. Amém, Jesus. Glória Tem a que Deus. vigiar a todo momento, querido. Glória a Deus. Você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Amém. Aquele que está pronto, fortalecido pelo Senhor, ele é uma pessoa sensível. E ele precisa ser vigilante. A quarta coisa para nós fechar a nossa ministração. Eu já estou ministrando quase uma hora. Bendito a Deus. Eu ministrei que aqueles que estão prontos, aqueles que estão fortalecidos no Senhor pronto, são aqueles que estão fortalecidos no Senhor para a boa obra. A esses fortalecidos, ele tem que fazer o que? Ele tem que firmar, ser firme. Segundo, ele tem que ter uma vida de oração. Terceiro, ele tem que ser o que? Vigilante. Quarto, para nós fechar nossa ministração, tudo está na Bíblia. Está aqui, ó. E nisso, com toda perseverança. Aleluia. Levanta a sua mão e fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus. em 2026 eu vou ser mais perseverante. Eu não vou parar. E eu não vou desistir. Aleluia. A perseverança, querido, é importante na vida do servo de Deus. Aleluia. Quando falamos de perseverança, nós lembramos daquela parábola daquela viúva, que aquele juiz, a Bíblia diz que aquele juiz daquela cidade, daquela pequena cidade, quem mandava naquela cidade era aquele juiz. Aquele juiz dominava aquela cidade, a lei é aquele juiz. Mas chegou ali uma crente viúva,
que confiava em Deus. Glória. Era uma crente perseverante. Glória a E Deus. ela tinha uma causa. E essa causa precisava ser resolvida. Aleluia. E ela levou essa causa até aquele juiz. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz muito bem que aquele juiz era um juiz iníquo. O que quer dizer iníquo? Era um juiz que não temia a Deus e a nada, nem homem, nem a Deus. Ele era iníquo. Mas aquela viúva temia um Deus vivo, Oh, um glória. Deus poderoso. Oh, glória. E ela tinha na vida dela a perseverança. Glória a Deus. Diz que ela entregou a sua causa àquele juiz. E aquele juiz não teve paz, porque aquela viúva sempre cobrava aquele juiz. E eu tenho certeza que aquela viúva orava para aquele juiz. E a oração daquela viúva, eu tenho certeza, né, irmãos, que fez com que aquele juiz não tenha paz até julgar sua causa. E aquele juiz, meu amado, resistiu. A Bíblia diz bem claro que aquela viúva, ela continuou perseverando, orando, ali cobrando aquele juiz. E chegou um ponto, irmão, que aquele juiz cedeu. Ele disse: vou julgar a causa desta viúva, para que ela possa me dar paz. Jesus ali naquela parábola, irmãos, ensina a igreja e aos discípulos e toda a igreja, aleluia, naquele tempo, no dia de hoje, que nós precisamos ser perseverantes. Amém. Se você ora pelo seu filho, irmão, continue orando. Se você ora, meu irmão, pelo seu esposo mudar, continue orando. Se você tem uma causa que está orando, continue orando, não desista. Não para de forma nenhuma. Continua orando, irmãos. A perseverança é um comportamento de uma pessoa que está pronto, de uma pessoa que está fortalecido ou fortalecida no Senhor para a boa obra. E Deus haverá de realizar a vitória. Glória a Deus. Então, o comportamento dos fortalecidos, aleluia, para uma boa obra ou prontos, precisa primeiro, diga comigo, firmeza. Segundo, orando todo o tempo. Terceiro, praticando a vigilância. Quarto, diga perseverança. Diga glória a Deus. Fica de pé, igreja, para nós orarmos em nome de Jesus. Aleluia. Para a glória de Deus. Para nós encerrarmos nesta noite, pois já chegou o momento. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Nós coloca a mão no local da enfermidade, ou levanta a sua mão ou no peito, não sei. Feche os nossos olhos para nós falar mais uma vez com Deus. Amado Deus, eterno Pai, Pai Santo, poderoso, Deus de exaltação, Deus de toda glória. Eu quero assim, Senhor, agradecer ao Senhor, aleluias, por tudo que aconteceu nesta noite, também pela Tua palavra, Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Nós estamos na Tua santa presença. Também para estes irmãos que estão ouvindo, aleluia, a transmissão deste culto, desta ministração, nesta noite. Aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, Pai Santo, porque esta mensagem vai ficar gravada no Facebook e também no YouTube, Senhor, da Igreja Manancial de Vida. Aleluia, vai edificar a vida de pessoas. Também os teus céus estão nesta noite aqui na tua presença. Glória a Deus. E nós cremos na tua bênção. Aleluia. Nós cremos no milagre, Deus. Aleluia. Nós cremos na mudança, na transformação. O Senhor está operando de uma forma gloriosa, Pai Santo.
Visita a nossa pastora Silvânia, Deus. Restaura a perna dela, Deus. Ah, Papai Santo, toda inflamação nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos também pela pastora Cristiane, Senhor. Pai Santo, que estava esses dias enferma, Senhor. Visita, Senhor da glória, a tua serva, com a tua glória, com o teu poder. Pai Santo e poderoso, eu oro, Senhor, mais uma vez pela festividade da Manancial de Vida de Simão Dias. Há 13 anos, Senhor, será comemorado na tua presença. No sábado, Senhor, estamos ali. Usa o pastor Cornélio, que vai de Aracaju a ministrar lá na Manancial de Simão Dias. Usa ali os grupos, ó Pai Santo e poderoso. Domingo estarei ministrando, Deus, ali na festividade de Simão Dias, Pai, com o tema, Senhor, buscando a intimidade do Senhor. E ali haverá consagração de obreiro, Deus, aonde será consagrado, Pai Santo, diaconisa, aonde será consagrado pastora, Senhor, naquele lugar, meu Pai, no domingo, esteja conosco ali, Deus, que haja uma presença tremenda, uma presença gloriosa, Deus Santo e poderoso. Visita esse teu servo, essa tua serva que está aqui nesta noite. Também este irmão que não pôde vir, Pai, por algum motivo, não sei. Visita eles também com o teu poder. Visita cada irmão e irmã, Pai Santo e poderoso, que estão olai, Senhor, aleluia, ouvindo a tua palavra. Visita com o teu poder, com a tua glória, com as tuas maravilhas, Senhor. Haja cura, Pai, haja libertação, haja transformação, avivamento. Levanta a mão, irmão, diga: Senhor Jesus, visita a minha família, transforma, salva a minha família, Senhor, e liberta em nome de Jesus. Amado, a paz do Senhor, até a próxima. Foi bom estar junto, tá bem? Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.